Beleza, galera? Vamos agora falar de valuation. Valuation nesse mundo das startups, dos IPOs, é um assunto que tem ficado muito à tona, né? Muito em voga, e a gente vai tratar aqui um pouquinho, inicialmente em linhas gerais, e depois a gente vai afunilando. Então, o que é valuation? Valuation é um termo em inglês de avaliação de empresa. É um conjunto de métodos financeiros para determinar o valor justo de uma ideia ou de um negócio. Seja para aquisição, seja para a entrada do novo sócio, seja para determinar o retorno esperado, seja para pagar dividendo. Então, o valuation é maravilhoso, né? Então, ok, Berber, achei lindo, mas na prática, como funciona isso aí? Pessoal, o empreendedor ele começa um negócio, ok? Abriu lá uma empresa. No início, ele até consegue dar conta das atribuições, mas à medida que a empresa vai crescendo, ele vai vendo que a necessidade vai mudando e ele vai ter que colocar pessoas na equipe. E ele vai ficando sempre à frente do principal. Devido à alta necessidade de caixa do negócio, em vez de contratar alguém, às vezes ele pode decidir trazer um sócio para entrar no mesmo barco que ele. Então, às vezes ele é muito bom com vendas, mas ele precisa de alguém para cuidar do financeiro. Ele pode contratar, mas ele não tem grana, então ele vai arrumar um sócio. Como que ele vai mostrar para esse sócio a viabilidade do negócio? Mostrando o valuation. Ok? Então, é ali que vai mostrar o potencial do negócio. Então, quanto efetivamente vale esta empresa? Pessoal, muitos brasileiros já passaram por essa situação, seja na pele do empreendedor ou na pele do investidor. Então, na maioria dos casos, uma negociação baseada em opinião é travada, até que depois de ambos cederem, um meio termo encontrado. Fica a questão, né? Algo melhor poderia ter sido feito? Ele fica muito subjetivo quando a gente não tem o valuation. Então, sim, a melhor forma da gente sentar e bater um papo a respeito dessas possibilidades e oportunidades é mostrar o valuation. Então, esse valuation é uma ciência, então ele vai servir para atribuir valor de mercado justo para a empresa. Embora seja um estudo que possa chegar a ser até, às vezes, complexo, quando a gente fala de alguns fundamentos matemáticos, né, a premissa é muito simples. Qual é o valor de mercado de uma empresa proporcionalmente aos rendimentos futuros que ela é capaz de gerar? A ideia pode ser linda, o negócio pode ser maravilhoso. Gera caixa? Não, então eu tô fora. Então, é esse número que o valuation vai ajudar. Mas, Berber, eu não sei se eu tenho hoje capacidade técnica de apresentar um valuation. Por isso você está aqui no curso, para você começar a ter. E vai ser um grande aprendizado. Pessoal, valuation é um conjunto de técnicas utilizado em diversas vertentes da economia e gestão de negócio. Um bom exemplo é o próprio mercado financeiro, né? Como a gente comentou antes, né? Então, o valuation vai ajudar a saber o preço de um ativo. Então, se ele está caro ou se ele está barato, aí o investidor vai analisar se é interessante ou não fazer a compra ou a saída, né, daquele ativo. É muito comum no valuation a gente estudar o valuation numa oferta pública inicial, que é o famoso IPO. Então, uma empresa está indo lá para a bolsa, ela quer abrir o capital justamente para pegar dinheiro barato, então ela vai lá e mostra o valuation, e aí os investidores vão entender o risco daquele negócio. Então, se o preço da ação está muito descasado com o valuation, a chance de virar um fracasso é muito grande. Então, por isso que o valuation é uma ferramenta tão legal e tão importante. Quais são os tipos de valuation? Primeiro, anota aí, fluxo de caixa descontado, então, o discounted cash flow, que o pessoal fala aí fora. Então, esse método DFC, né, de discounted cash flow, né, ou fluxo de caixa descontado, é o tipo de valuation mais utilizado no mundo. Então, o que ele faz? Ele consiste na projeção dos fluxos de caixa futuro da empresa e na ampliação de uma taxa de desconto por trazer para o valor presente. Lembra que a gente viu nos vídeos anteriores sobre VPL? Então, tem relação aí. A lógica para tal é um dos princípios da matemática financeira. Dinheiro hoje vale mais do que dinheiro amanhã. Então, você traça a ideia lá da frente para hoje e quanto isso gera de caixa. Vamos falar de um outro tipo, múltiplos de mercado. Então, esse outro método de valuation, que é o múltiplos de mercado, ele consiste em encontrar indicadores da empresa comparando com outros setores e relacionar se o valor de mercado está comparando ali se ele está sensato. Geralmente a galera usa o famoso EBITDA,
ou até um indicador de lucro. Com a ressalva que empresas diferentes, claro que tem rentabilidade diferente. Então você tem lá o valuation de um supermercado A e do supermercado B. Você consegue correlacionar. Supermercado e farmácia, não dá para... São valuations muito diferentes. Qual que é o problema? Qual que é o problema do método, o método de múltiplos ele possui? Pô, ele tem algum deles, né? Um dos problemas é que ele não considera os ativos intangíveis, né? Também não considera o momento da empresa analisada. É muito difícil encontrar empresas que sejam também 100% iguais ali no mesmo setor. Então, às vezes você vai comparar o EBITDA de uma com outra, mas elas estão em momentos diferentes. Mas é bom você saber. Outro método de valuation é o famoso método de liquidação. O método de liquidação não é muito utilizado, pois não é nem um pouco atrativo para o vendedor. Como o nome já diz, ele é mais usado quando a empresa está encerrando as atividades, por isso, liquidação. Então, o método de liquidação leva em conta apenas quanto a empresa consideraria levantar de caixa em seus ativos tangíveis, propriedade, veículo, equipamento, máquina, em um curto espaço de tempo. Em outras palavras, se uma empresa estiver fechando as portas, quanto que ela consegue pela sucata do que sobrou nos próximos 2 meses, 3 meses, tá? Então esse aí é legal você saber também. Vamos falar do próximo, outro método aqui do valuation, é o método contábil. Então o método contábil, ele é parecido ali com o método de liquidação que a gente acabou de ver, no entanto, ele não considera a variável do tempo. Ao invés de considerar quanto a empresa conseguiria pelos ativos em pouco tempo, ela considera os valores registrados do balanço patrimonial da empresa, descontados de sua depreciação ou amortização. Muito legal. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse método. Na verdade, ele não é tão atrativo, né? Porque tem empresa que tem estrutura muito enxuta. Então, você pega uma startup, não está cheio de imóveis, cheio de caminhões, cheio de carros. Então, assim, fica meio difícil, né? Por isso que o valuation, eu preciso entender qual dos métodos ali fica mais realista para a empresa que você está, ou a ideia, né, que você está tentando precificar. Como que eu calculo o valor de uma empresa? Por exemplo, vamos exemplificar um conceito de valuation mostrando um passo a passo para calcular o valor de mercado de uma empresa utilizando o fluxo de caixa descontado, ou DFC, né? Você pode até anotar aí na tua colinha. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, passo 1, projetando o fluxo de caixa. O primeiro passo é projetar os fluxos de caixa da empresa para os próximos 5, 10 ou 20 anos. A lógica é escolher o prazo e tentar pensar no horizonte de estabilidade da empresa. Empresas maiores, né, ou em setores com menos mudança, por exemplo, construção, petróleo, gás, etc. e tal, possuem fluxos de caixa futuros com maior nível de confiabilidade, que são empresas que quebram menos, né? Claro. Vamos lá. Ok, Berber, mas eu não estou lá na multinacional. O meu cliente de consultoria não é um gigante, é uma empresa pequena. E agora? Pessoal, quando a gente fala de empresa menor, né, em setores mais dinâmicos ou até mesmo algumas ideias de negócio, tem baixa confiabilidade. Então, as projeções dessa forma, a gente vai tentar projetar no detalhe, mas tentar pensar em poucos anos. Talvez não fazer algo de 20 anos, né? Fazer algo ali de 5 anos, 7 anos. Né? Primeiro são projetadas as receitas, aplicando-se as taxas de crescimento anual a partir dos anos anteriores. Então, assim fica mais fácil o comprador da minha ideia de valuation entender. Após essa projeção de receita, deve ser projetadas as diferentes despesas. A gente viu fixa e variável, já vimos num vídeo anterior também. Normalmente, no projeto de valuation, não são considerados os gastos com juros, impostos, depreciação e amortização. Passo 2. Vamos definir a taxa de desconto. Gente, assim, 0, alguma coisa muda muito a análise. Então, a taxa de desconto é a parte mais difícil do valuation e é um dos temas que mais gera discussão no universo da matemática financeira, porque ele é muito subjetivo. Apesar do cálculo de ser objetivo, estimar qual será o percentual de desconto, ele pode ser subjetivo. A taxa de desconto ela deve estar acima da Selic, taxa básica, né? A taxa livre de juros aqui no Brasil. É bastante comum utilizar como taxa de desconto o rendimento médio das empresas no Bovespa,
ou uma média de rendimentos de uma renda fixa que indicam outras possibilidades do investimento que não só a empresa em questão. Vamos agora falar do próximo passo. Vamos lá, passo 3. Vamos descontar os fluxos de caixa futuro. Pessoal, neste quadrante, a tua planilha vai ter lá tudo bonitinho para te ajudar e você não se confundir. Passo 4, calcular a perpetuidade e trazer para o valor presente. E 5, consolidar os dados. Então, perpetuidade é quanto tempo essa empresa, num cenário ali realista, ela vai continuar gerando caixa. Para finalizar, a gente precisa somar os fluxos de caixa do valor presente com a perpetuidade. Aí, meu amigo, a gente consegue saber se essa ideia é boa, se de fato ela, quando a gente fala em perpetuidade, é o comportamento de compra desse potencial cliente continua ou ele muda, né? Bom, para finalizar essa parte do valuation, né, talvez você pense, bom, todo esse trabalho que eu fiz até agora é importante, mas será que o pessoal vai fazer tudo isso aí de olho fechado? Em outras palavras, né, será que tem algum recurso necessário para conseguir alcançar o retorno do fluxo de caixa estimado? Porque a gente viu algumas coisas aqui que são meio subjetivas. Então, uma forma objetiva, que a gente fala muito quando a gente fala de analisar uma ação, é fazer uma análise fundamentalista. O que é? Analisar os fundamentos. O que é uma análise fundamentalista no valuation? É uma análise que busca responder se os fatores essenciais do sucesso da empresa são favoráveis. Então, é analisar se esses fatores podem ser intrínseco ou externo, referente à concorrente, economia. Não iremos aqui aprofundar tanto nesse assunto, mas quando a gente vai comprar uma ação, o que é fazer uma análise fundamentalista? Entender o setor, quem que é o diretor financeiro, quanto tempo que o diretor comercial está na empresa, os fundamentos do negócio. Neste caso do valuation, a empresa já está apresentando crescimento? Tá, a empresa é lucrativa ou pelo menos ela apresenta indícios de que ela vai ter lucro? Pega aí, por exemplo, o valuation de alguma startup de mobilidade. Pega a Uber, quantos anos a ideia é boa, mas ela opera no vermelho? Tá. A empresa tem opção de expansão? Os concorrentes são fortes? Eles inovam muito nesse mercado? Há previsão de novas tecnologias que vai ajudar a empresa a crescer mais ou até ela ser mais rentável, mais lucrativa? Tem uma previsibilidade aí da legislação ela ser favorável? A equipe da empresa é qualificada e balanceada? Pode ver que são fundamentos que a gente utiliza para analisar uma ação também, né? Tem gente que analisa com gráfico, tem gente que analisa com fundamentos. Então, a gente viu que os 3 primeiros tipos de valuation indicados nesse material, eles avaliam tudo com base em fundamentos, em dados, em percepções reais. E aí, pessoal, para a gente finalizar, a gente tem que analisar cenário. Então, se de repente você não acredita que os números vão se concretizar, de repente você, assim, não está muito confortável. Tem o famoso método First Chicago, ele vai trabalhar com as 3 projeções que a gente viu também no outro vídeo. Então, ele vai pegar lá o pior cenário, né, o cenário pessimista, o cenário realista e o melhor cenário possível, o cenário otimista, quando todos os fatores da tua análise fundamentalista são favoráveis. Tudo isso, pessoal, vai ajudar a fazer um valuation. Mas, Berber, será que faz sentido eu ter uma ferramenta para ajudar nesse material de apoio? Pessoal, talvez você não é o consultor que vai fazer o valuation, mas você já viu que tem muito assunto para você estudar aqui. Mas olha que legal, de repente você está numa roda ali de negociação com o teu cliente, e aí por algum motivo ele fala, quero abrir uma loja, estou pensando em expandir, estou pensando em ir atrás de um sócio. Olha quanto recurso que o material de apoio do valuation que tem neste curso para você vai te ajudar. Outra coisa, você tem que ter a linguagem do mercado. Então, valuation, fluxo de caixa descontado, amigo, amiga, essas são informações para quem mexe com consultoria empresarial, tem que estar na ponta da língua. Vem comigo, agora vamos para o próximo vídeo.